associei à BPMC, ela era a Associação Brasileira de Psicoterapia e Medicina Comportamental, se não me falha a memória. Depois ela mudou de nome e passou a ser Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Mas até, inclusive, quando eu comecei a participar da BPMC, eu ficava pensando se tinha um lugar para mim, porque eu não tenho nada a ver com psicoterapia. Mas o Hélio, esse pessoal que era da direção, dizia, não, é importante, o pessoal da pesquisa básica precisa participar. Então, durante muito tempo, e de certa maneira até hoje, a BPMC foi a entidade da análise do comportamento, juntando a pesquisa básica, com espaço para pesquisa básica, a reflexão filosófica e a aplicação, a prática. Minha primeira BPMC e o meu papel nela, eu não vou lembrar exatamente, foi a segunda ou a terceira, faz alguns anos, assim, eu acho que foi a segunda, mas pode ter sido a terceira, ou talvez até um pouco depois disso, não mais do que a quarta. Eu fui convidado para fazer uma apresentação, falar alguma coisa. Não lembro o que foi, porque já faz um certo tempo. E aí, depois disso, eu vim a quase todas, perdi poucas. Eu não tenho, assim, uma boa memória para as coisas da minha vida, o que os psicólogos cognitivos chamam de memória episódica, a minha é péssima. Eu lembro, assim, de ter vindo a quase todas, lembro de muitos momentos fora do Congresso, na parte mais importante do Congresso, que é quando a gente conversa com as pessoas numa mesa, num jantar, ou com uma cerveja, ou uma coisa assim, eu lembro bastante de conversas assim, com muita gente. Então, isso... Mas nada assim que eu diga, bom, isso foi mais marcante do que aquilo. Lembro de muitas coisas legais assim que, principalmente, por alguma razão, eu me lembro mais de coisas que eu apresentei. Várias coisas novas assim para a minha pesquisa, meu grupo de pesquisa e tal, eu trouxe para a BPMC. Era uma coisa, inclusive, eu sempre achava legal a BPMC porque tinha menos regras, tinha menos... a gente tinha, e tem ainda, em grande medida, liberdade para propor uma coisa nova, envolver os alunos era uma coisa que eu sempre tentava fazer, fazer atividades junto com os alunos. A BPMC sempre foi muito receptiva para isso. Então, eu lembro assim, de que muitas coisas novas para o nosso laboratório, o nosso grupo de pesquisa, eu comecei a apresentar aqui na BPMC, que o pessoal aceitava melhor coisas mais assim, novas, e muitas dessas muitas ideias novas assim, de coisas que eu passei a pesquisar mais sistematicamente, surgiram aqui. Muitas dessas coisas eram muito novas para mim, abriram caminhos para continuar depois em pesquisas que depois se tornaram bem mais sólidas. Então, eu sempre me senti à vontade de trazer para a BPMC
as coisas que estavam começando, que eu achava que podia apostar e que iam dar coisas legais no futuro, e muitas delas deram mesmo. Como eu estou há um certo tempo na área, eu sempre vi o pessoal discutindo muito o presente, o futuro, a questão da receptividade aos analistas do comportamento, por que que ninguém gosta de nós, ninguém nos compreende e tal. E, em geral, eu não gosto muito dessa linha de raciocínio. Eu penso assim, a análise do comportamento é polêmica, é uma linha tem uma filosofia difícil de aceitar. Então, é natural que as pessoas, que haja muita oposição, muita controvérsia, isso é natural. Não me incomoda nem um pouco. E eu sempre penso assim, eu não acho que... eu nunca me interessei em fazer propaganda da análise do comportamento ou qualquer coisa assim. O que eu acho que, no meu caso, que eu trabalho com pesquisa básica, o que eu acho que é importante é fazer a pesquisa. E, inclusive, ao fazer pesquisa, claro, a gente tem uma orientação teórica, tem pressupostos, né, mas tem que estar aberto também para o que a pesquisa mostra. Senão a gente fica com o que... a gente fica muito já predisposto em relação ao que teria que encontrar e, às vezes, deixa de encontrar as coisas importantes que a pesquisa poderia mostrar para a gente. Então, eu acho isso. Eu acho que a gente tem que fazer pesquisa. Quem trabalha com pesquisa, quem trabalha com aplicação tem que aplicar, e isso por si é que tem que convencer, se for o caso, de que a análise do comportamento tem importância. E, na verdade, é isso que tem convencido que a análise do comportamento tem importância. As pessoas podem... hoje, as pessoas podem não gostar da análise do comportamento, continuar não gostando, continuar achando que as afirmações do Skinner, por exemplo, sobre não existir um eu iniciador, isso é difícil das pessoas aceitarem. O pessoal pode ter resistência a isso, mas vê também que as pessoas com autismo, elas melhoram muito, é a única forma de fazer com que elas melhorem. Isso faz convencer, não a gente tentar dizer, mas o Skinner, coitadinho, então... não, tudo bem, não gosta do Skinner, não goste. Tem razões para não gostar. Se eu não fosse analista do comportamento e alguém viesse me dizer, não existe um eu iniciador, essa ideia de que você é livre para se comportar, que você escolhe como o que você vai fazer, que você que você tem uma certa autonomia, isso é ilusão. Eu diria, não é, eu tenho a experiência o tempo todo de que eu inicio as minhas ações. Então, como eu conheço os argumentos do Skinner, eu sei que essa é uma visão filosoficamente muito interessante, com implicações muito interessantes para uma filosofia e ciência da psicologia. Mas eu acho que é normal que as pessoas não aceitem. Eu não aceitaria se não tivesse essa experiência. Mas os resultados da pesquisa e os resultados das intervenções, eles acabam convencendo. Tem funcionado assim.
Então, eu acho que o futuro da análise do comportamento, ele está nisso, na medida que ela mostrar resultados que explicam as coisas, que sistematizam o conhecimento, explicam os fenômenos, e à medida que isso for usado para intervir com eficácia e eficiência, então ela vai ter um espaço cada vez maior. Ao mesmo tempo, tem uma coisa que me incomoda na análise do comportamento, apesar de eu ser um analista do comportamento, mas isso não é só a análise do comportamento. Na psicologia, de modo geral, as correntes de pensamento, elas têm uma tendência a ter um caráter muito doutrinário, que se choca com assim, a pretensão de que tenha um caráter científico. Como pode ter um caráter científico e doutrinário? São coisas que se chocam muito. Ou é uma doutrina ou é uma ciência. Uma doutrina, eu falo uma doutrina meio religiosa, assim, e eu acho que as correntes de pensamento psicológico, elas resvalam muito para esse pensamento religioso, doutrinário, às vezes até fundamentalista, e a análise do comportamento não está livre disso, e essa é uma coisa que me incomoda, porque eu acho que o futuro da análise do comportamento deveria ser um futuro de ser cada vez mais científica. E se for, como acontece com as propostas científicas, as formulações científicas, ela vai mudar. Se daqui a 100, 200 anos, vamos por 100 anos, se daqui a 100 anos a análise do comportamento for como é hoje, significa que ela terá fracassado. É o que acontece com correntes que não são científicas. Na psicanálise, até hoje, o pessoal estuda aí o Freud, que é um autor interessante, eu gosto de ler, acho que trouxe muitos insights para a compreensão do comportamento, mas não tem assim perdeu o caráter científico que tinha, talvez, no passado, se tornou uma doutrina. Eu espero que não aconteça isso com a análise do comportamento, que daqui a 50 anos a gente já tenha superado muitos dos conceitos que tem hoje e que o Skinner seja sempre lembrado como uma pessoa que teve um papel fundamental no desenvolvimento da ciência, mas que não é um profeta, não é um guru, e que, como acontece com todo cientista, muitas das noções dele vão sendo atualizadas e algumas superadas com o tempo. Então, eu espero que o futuro da análise do comportamento seja um futuro de ciência, não um futuro de doutrina, como tem tanto na psicologia. E aí o papel da BPMC, eu espero que seja o de promover pesquisa, promover difusão de pesquisa e não propaganda da doutrina. A gente aí tem uma situação em que qualquer opção ela vai trazer vantagens e desvantagens. Então, eu vejo assim, a análise do comportamento ela é muito conservadora teoricamente, em termos de conceitos e tudo. E isso tem aspectos muito bons, porque vamos pensar assim, em outras correntes da psicologia que introduzem conceitos novos o tempo todo e tem novas teorias o tempo todo, etc. Isso
muitas vezes essas teorias, esses conceitos são frágeis em termos de amparo em dados e em termos científicos mesmo. No caso da análise do comportamento, essa postura mais conservadora, ela implica em que os conceitos são muito, passam por um crivo muito intenso e conceitos, então, que não têm muita base, eles são rejeitados. Isso é muito legal, é uma coisa muito positiva e não é estagnação. Mas tudo tem o seu outro lado também. Então, esse maior conservadorismo que tem esse caráter muito bom, ele pode levar a uma estagnação, principalmente se ele acabar desembocando nesse aspecto mais doutrinário. Então, não podemos, porque tal autor dizia que tinha que ser assim. Então isso tem que estar aberto a esse contato com o empírico, a pesquisa, que deve levar para frente. Aí eu volto àquele ponto, se a gente chegar daqui a 50 anos ou 100 anos e ainda estiver lendo os mesmos textos e achando que ali está a verdade, significa que alguma coisa vai ter dado errado. E um certo grau de controvérsia acho que positivo para a ciência. Não sei se cabe, mas, por exemplo, a RFT abriu muita controvérsia, despertou muita controvérsia. E outras noções também, outras teorias que concorrem, mas com o tempo, com a produção, a RFT é um bom exemplo, porque hoje ela tem um amparo em dados que convenceu até quem era relutante, como eu, por exemplo, que achava que não era muito procedente. Comecei a ver dados que vão mudando, que a gente precisa. Bom, isso está muito claramente demonstrado e a gente, então, precisa ir revendo alguns conceitos. Hoje de manhã, no dia de abertura aí dos cursos da BPMC, eu dei um curso sobre o responder à obra de arte, né? Uma coisa na linha do estudo da estética e tal. Eu lembro que há um tempo atrás a gente fez uma atividade numa BPMC tratando da criatividade, particularmente na música. Então foi uma linha que começou aqui e está gradualmente ampliando e a gente está começando a investir nisso mais sistematicamente lá no nosso laboratório. Outra coisa que eu lembro foi uma sessão que a gente fez também com alunos sobre o estudo da mentira. Inclusive, esse tema tem um apelo grande. Eu acho que foi a única vez que eu participei de uma atividade que lotou a sala e ainda tinha gente do lado de fora. E isso estava no início de uma linha que a gente continuou e tem trabalhado, tem agora alguns alunos trabalhando nisso, já alguns trabalhos que a gente já publicou sobre isso. Uma coisa muito importante para quem está interessado em trabalhar com pesquisa é ter uma visão abrangente. Eu vou dar um exemplo, uma linha aqui. Quando eu comecei a pós-graduação,
o mestrado, eu fiz uma disciplina, eu era bem analista do comportamento, assim, bem radical, e eu não tinha muitas opções de disciplina para fazer, eu fiz uma disciplina sobre estudo de emoções, né? É uma coisa que eu não estudaria nunca, mas fiz. E aí eu aprendi muitas coisas lá que eu gostei, né? Achei legal, mas eu achava, nunca vou ter nenhuma ocasião de aplicar isso. Pois não é que, agora, na pesquisa que eu faço sobre equivalência, né, eu uso exatamente o instrumento que eu aprendi a usar lá nos estudos de emoções, que é o diferencial semântico. Aprendi lá. Eu trabalho, a gente tem feito estudos usando expressões emocionais para estudar a transferência de funções entre estímulos equivalentes. Uma coisa que eu aprendi lá. Se eu não tivesse estudado essas coisas, eu jamais teria assim, feito esse tipo de pesquisa do jeito que foi feito. E esse é um exemplo, assim, muito parcial, mas quanto mais coisas diferentes a gente pode trazer, por exemplo, eu insisto muito eu vejo agora que o pessoal que estuda análise do comportamento estuda o comportamento operante, contingência de 3 termos, eles falam como se o mundo fosse restrito a isso. Ninguém fala no respondente, né? Só para pegar um exemplo. Eu acho que respondentes são até mais importantes do que operantes. O Skinner nunca deixava de tocar nos respondentes também. Ele sempre deixava claro, não é só operante, é respondente. Tem muito avanço científico sobre comportamento respondente, que a gente não conhece, deveria conhecer. Então, essa visão muito focada em cima da contingência de 3 termos, comportamento operante e tal, e muitas vezes o aluno, ou o sujeito que está começando na pesquisa, ele quer escolher um tema e estudar só aquele tema, só o que vai ser importante para a tese dele, por exemplo. Isso eu acho uma coisa que leva a uma visão estreita. A gente tem que tentar abrir o máximo. É claro que ninguém pode conseguir saber tudo, mas uma diversificação, uma abertura, uma visão mais abrangente é fundamental. Então, essa é uma coisa que eu tento falar sempre para alunos, dizer, não, tem que abrir a visão.